Vamos começar então a desenhar o piso da nossa instalação de bombeamento. Então eu vou escolher aqui o meu plano superior, dou um clique e vou criar um novo esboço no plano superior. Aqui eu vou fazer um retângulo de canto, vou dar um clique aqui na origem, arrasto, dou mais um clique e aqui eu vou em dimensão inteligente para colocar as dimensões. Essa dimensão aqui ela vai ter 11.000 milímetros, ou seja, vai ter 11 metros, né? Clico F aqui para centralizar todo o meu desenho na tela e dou um clique aqui embaixo e coloco essa medida aqui de 15.500 milímetros, ou 15 metros e meio. Ok? Confirmo meu esboço. Vou aqui em Recursos, ressalto base extrudado e aqui eu vou aplicar um ressalto de 100 milímetros. Dou um OK. Agora eu venho aqui, dou um clique com o botão direito e venho aqui em renumerar item da árvore. E aqui eu coloco então, escrevo piso. Agora sobre essa face eu dou um clique aqui, começo a criar um novo esboço. Agora a gente vai fazer as bases das bombas, a base da estrutura metálica e a base do tanque. Então vamos criar aqui um retângulo central. E vou colocar aqui a dimensão inteligente, medida daqui até aqui, 3.250, e a distância daqui até aqui, 800. E essa medida aqui da base, 500, e aqui 500 também. Então essa vai ser a base da bomba. Vou criar um outro retângulo, mais ou menos nessa posição. Vou criar a dimensão inteligente, a medida daqui até aqui vai ser 2.500 e a medida daqui até aqui vai ser 1.000. E a base ela vai ter 533 por 386. Beleza, então fizemos a base da bomba e aqui teremos a base da estrutura metálica. Vamos criar aqui mais um retângulo de ponto central. Vou colocar essas medidas aqui do retângulo. Aqui vai ter 1465,51 e aqui também vai ter o mesmo valor, 1465,51. Essa medida agora daqui até aqui embaixo, ela vai ter 4.500 e vou colocar agora uma relação, vou dar um ESC aqui para sair do comando dimensão inteligente e vou colocar uma relação dizendo que esse ponto aqui, com o Ctrl pressionado e esse ponto aqui em cima, eles estão na vertical, esses dois pontos. E aí eu defino totalmente aqui o meu esboço. Só que essas linhas aqui, eu vou dar um clique aqui em todas elas, com o Ctrl pressionado, selecionar todas elas, e vou dizer que elas são linhas de construção. Então vou dar um clique aqui nesse ícone, a geometria de construção. Beleza. Agora eu vou usar, pessoal, esse retângulo aqui, essa opção, ó, retângulo central com 3 pontos. Então eu vou colocar aqui o ponto central, um outro ponto aqui e um outro ponto aqui. Vou dar um ESC e vou colocar as dimensões aqui, ó. Essa dimensão aqui ela vai ser de 250 e essa aqui também vai ser de 250.
dá um zoom aqui agora, ó. Dá um clique nessa linha, Ctrl pressionado, um clique nessa outra linha aqui em cima e diga que essas linhas são colineares. Tá? E aí a gente então deixa totalmente definido também esse retângulo que a gente acabou de fazer aqui agora. Agora a gente vai fazer aqui um padrão de esboço linear. Ó. Vamos dar um clique aqui em padrão de esboço linear. E aqui no eixo X, nós vamos copiar então essas 4 linhas aqui, né, para os outros cantos aqui. Então vamos colocar aqui a distância de 1465,51, distância em X. Nós vamos fazer 2 cópias para cá, ok, é isso mesmo. E no eixo Y, a gente também vai fazer 2 cópias com a mesma distância, 1465,51. E agora as entidades que serão copiadas serão essas aqui, né? Essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui. Só que veja que ele está querendo copiar para cima, né? Então eu só vou dar um clique aqui nessa seta para inverter e fazer a cópia para baixo. E é isso mesmo que a gente quer, só confirmamos então aqui o padrão linear. Agora nós vamos fixar esses outros retângulos aqui para definir completamente o esboço. Então eu vou dar um clique nesse ponto aqui, ó, com o Ctrl pressionado aqui nesse ponto. Digo que eles estão na horizontal. Aqui também é a mesma coisa, esse ponto, Ctrl pressionado esse outro aqui, na vertical. Clico nesse ponto, Ctrl pressionado, clico nesse outro, horizontal. Clico nesse ponto, vertical. E esse outro aqui também automaticamente ficou definido. Temos aqui então o nosso segundo esboço. Podemos confirmar aqui. Dou um Ctrl 7 para ficar na vista isométrica. Vou aqui em recursos, ressalto base extrudado. Vou selecionar aqui o meu esboço. E aqui ele seleciona todos, né, os meus retângulos. Mas agora eu quero só selecionar, vou clicar aqui, vou dar um excluir. Eu quero só fazer a extrusão dessa minha base aqui, ó. Essa aqui vai ser uma extrusão de 150 milímetros. E vou dar um OK. Tá? E aqui então, botão direito, renomear o item da árvore. Essa aqui vai ser a base do pilar metálico. Vou aplicar um novo ressalto. Vou usar o mesmo esboço, né? O esboço 2 aqui, vou dar um clique nele. Aqui vou deixar aqui 150. Aqui em contorno selecionado eu vou apagar. E só vou selecionar esse retângulo aqui, ó, e vou confirmar. E aqui, botão direito, renomear o item da árvore. Essa aqui vai ser a base da bomba. Agora vamos de novo em ressalto base extrudado. Vamos selecionar o mesmo esboço novamente, que é o esboço 2. Agora a gente vai fazer uma extrusão de 300 milímetros. Em qual contorno que a gente vai selecionar? Exclui esse cara aqui, para não pegar todos, né? E vamos só selecionar então esses 4 retângulos aqui, ó. Esses 4 retângulos, eles serão a base do nosso tanque. Tá? E vou dar um OK aqui para confirmar. Então aqui, de novo, botão direito, renomear o item da árvore, e aqui vai ser a base do tanque. Bom, então agora nós vamos fazer uma
um padrão linear aqui da base da nossa estrutura metálica, dos nossos pilares metálicos. Então, vou selecionar a primeira direção de cópia. Tá certo aqui, minha flechinha está indicando para cá. Ok. Aqui, então, eu vou copiar 4.500 milímetros. E aqui serão 4 cópias. Opa, 4 cópias. Agora, na direção 2, vou dar um clique para cá. Tá certo também aqui minha flechinha, indicando que eu quero copiar para cá. Aqui agora eu vou copiar uma distância de 4.000 milímetros. E aqui terão 3 unidades. E o que é que eu quero copiar? Venho aqui em Recursos e Faces e clico nesse ressalto aqui. Ó. Então ele está fazendo a cópia para cá. Eu não quero essas duas bases aqui, ó, que estão no canto. Então venho aqui em Instâncias a ignorar. Ó. Ele cria uns pontinhos vermelhos. Ó. Eu venho aqui e clico aqui. Ó. Ele tira essa base. Dou mais um clique aqui, ele tira essa base também. E posso confirmar aqui. Ó. Vou criar aqui um padrão linear também. Mesma coisa, direção 1 vai ser essa aqui. Só vai ter essa direção mesmo de cópia. Os recursos vai ser a base da bomba. E aqui também vamos copiar a base do tanque. Só que não serão 4 cópias, aqui serão só 3 cópias. Tá? Então, ok. Podemos confirmar aqui. E está aí, então, o nosso piso com as bases da estrutura metálica, as bases da bomba, né? E as bases do tanque, ou dos tanques, melhor dizendo. Vamos aplicar aqui uma aparência para esse nosso piso. Botão direito aqui em peça. Venho aqui em aparência, clico em peça. E aqui a gente vai em aparências, aonde diz pedra. Vou abrir essa pastinha pedra, pavimento. E aqui a gente vai escolher então esse concreto claro 2D. Ó. Clico, seguro e arrasto. Ele vai selecionar todo o piso com as bases, é isso mesmo que eu quero. E dou um OK aqui. Vou dar um Ctrl 7, fica na vista isométrica. Vamos salvar esse nosso piso. Aqui a gente vai ter que escolher lá na área de trabalho, né? Vamos criar uma nova pasta. Nessa nova pasta a gente pode colocar projeto tubulação industrial. E aqui dentro a gente então começa a colocar aí o nome das nossas peças com a seguinte denominação, nomenclatura, né? Vamos salvar aqui então como PP, traço, CV de civil, é uma estrutura civil, o piso, abre parênteses, 001, fecha parênteses. O ano do nosso projeto aqui é 2023, então 23, e é a primeira versão do nosso piso. E vou dar um salvar aqui. Beleza, pessoal? Então, com isso, a gente concluiu o piso da nossa instalação industrial.